Glória a Deus. Eu queria falar um pouco nesta madrugada sobre o Pentecoste. Por quê, né? Porque nós estamos falando sobre avivamento e precisamos ter uma referência. E creio que a principal referência é o Pentecoste. Mas eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu antes do Pentecoste, porque o Pentecoste está em Atos capítulo 2, mas eu queria ler, antes disso, Atos capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar falando sobre a necessidade do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus. Eles haveriam de ser batizados com o Espírito Santo ali em Atos 2. Mas qual era a situação deles em Atos capítulo 1? Era uma situação de carência de poder, carência de revelação, e eles estavam um tanto quanto desencontrados em relação ao propósito de Jesus. Os discípulos estavam pensando numa coisa e Jesus estava pensando em outra coisa. Como que nós podemos ver isso aí no texto? No versículo 3, nós vemos que Jesus estava falando das coisas concernentes ao reino de quem? O reino de Deus. Mas os discípulos estavam preocupados com o quê? Lá no versículo 6, com o reino de Israel. Olha só. Eles estavam querendo saber, Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Mas Jesus estava pensando no reino de Deus. Olha a diferença de propósito, a diferença de visão. Enquanto eles estavam pensando em uma nação apenas, a nação de Israel, Jesus estava pensando em todas as nações da terra. Por isso ele disse, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja que a visão dos discípulos era muito pequena, voltada apenas para Israel, mas Jesus visava todas as nações da terra. Os discípulos, eles já tinham sido batizados nas águas, conforme nós lemos aí no versículo 5. Mas o plano de Jesus é que eles fossem batizados pelo Espírito Santo. Veja que a mente dos discípulos estava muito limitada. Isso significa o quê? Eles precisavam de serem batizados pelo Espírito Santo para que pudessem alcançar um novo nível, uma nova dimensão. Muitas pessoas
falam assim, nós precisamos viver novamente os dias de Atos, da igreja primitiva. Quem já ouviu falar alguma coisa assim? Deixa eu ver. Muitos ouviram. Mas sabe qual que é o perigo? É nós vivermos a igreja de Atos 1. A igreja de Atos 1 era uma igreja que tinha Jesus. Jesus estava com eles. Eles eram salvos, amém? Já tinham sido batizados nas águas. Amém? Mas eles não tinham o batismo com o Espírito Santo, eles não tinham poder, não pregavam o evangelho para ninguém, eram pessoas medrosas, eles estavam com medo de serem presos e mortos, eles não faziam milagres, ninguém era curado, eles não tinham revelação. Tanto é que nos versículos seguintes, se você ler, você vai ver que para eles escolherem o substituto de Judas Iscariotes, eles tiveram que fazer um sorteio. Olha só, porque eles não tinham revelação. Que Deus nos livre e guarde de sermos uma igreja de Atos capítulo 1. Misericórdia! Mas será que não temos sido? Nós temos Jesus, nós somos salvos, mas talvez esteja nos faltando ousadia, autoridade, poder. Por isso, Atos 2 precisava chegar logo. Eles precisavam avançar para uma nova dimensão. Então, em Atos capítulo 2, o que diz aí o versículo 1? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus! Amém? Chegou o dia de Pentecostes. Agora, o que é Pentecoste? O que é? Pentecoste é uma das três principais festas dos judeus. Essa festa é mencionada pela primeira vez em Êxodo 34, 22. Mas a palavra Pentecoste não se encontra no Antigo Testamento. Por que será? Por quê? Porque Pentecoste é uma palavra grega. O Novo Testamento foi escrito em grego, e por isso tem a palavra Pentecoste. Mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e não se encontra lá a palavra Pentecoste, mas se encontra a mesma festa, que tem o nome hebraico de Shavuot. E o que significa isso? Shavuot significa semanas. A festa de Pentecoste era chamada pelos judeus de festa das semanas. Mas como assim? Ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Lá em Deuteronômio 16, nós vamos encontrar a orientação, a ordem de Deus para que fosse celebrada a festa das semanas, que é a festa de Pentecoste. Vamos ler Deuteronômio 16, versículo 1. Por que eu vou ler o versículo 1? Porque fala da Páscoa e o Pentecoste acontece 50 dias depois da Páscoa. E a palavra Pentecoste significa 50º, porque é 50 dias depois da Páscoa. É o 50º dia. Deuteronômio 16, 1 diz assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Agora vamos ao versículo 9. 7 semanas contarás, isso depois da Páscoa, tá? Desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás
a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será a oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os cumprirás. Aqui está a instituição da festa de Pentecoste, mas que era chamada Festa das Semanas. Ou seja, a partir da Páscoa se contavam 7 semanas, e isso dá quantos dias? 7 vezes 7? Quanto? 49. Quem falou 79? 7 vezes 7 ainda é 49, amém? Então, no dia seguinte, que é o dia de número 50, o 50º dia, começava a festa das semanas, ou a festa de Pentecoste. Veja que era uma festa, era a festa da colheita, era a celebração da colheita, uma festa de gratidão. Por quê? Porque aquela festa significava que os judeus, eles deveriam reconhecer que a colheita que eles fizeram era uma bênção de Deus e não simplesmente fruto do seu trabalho. Por isso Deus determinou as festas, para que sempre que houvesse a colheita do trigo, os judeus eles celebrassem lembrando, essa colheita é bênção de Deus para nós. Eles deveriam lembrar, reconhecer, agradecer e deveriam se alegrar perante o Senhor. Então, o Pentecoste era uma festa de alegria, uma grande celebração. E aqui está escrito que todos se alegrariam perante o Senhor. Todos se alegrariam. E eu acho interessante que o texto diz, lá em Deuteronômio 16, que até os órfãos e as viúvas se alegrariam perante o Senhor na festa de Pentecoste. Glória a Deus, porque todas as classes ou os tipos de pessoas ali mencionados que se alegrariam diante de Deus, para nós seria uma coisa normal. Uma coisa normal, mas quando diz para o órfão se alegrar, para a viúva se alegrar, nós vemos uma experiência de superação da dor, uma experiência de superação da perda, a superação do sofrimento. O Senhor não diz assim, você é órfão, você perdeu o seu pai, você perdeu a sua mãe, então fica triste mesmo a vida inteira. Vive lamentando agora o resto da vida por você ser órfão. Não, o Senhor diz, você vai se alegrar na minha presença. Superação. Quantas pessoas ficam lamentando? É claro que o luto existe, é necessário e é importante, mas ele não pode durar a vida inteira. Uma hora você precisa superar. E muitas pessoas vivem lamentando por tantos e tantos anos, vivem amargurados, vivem reclamando de Deus. O Senhor quer que você supere isso em nome de Jesus. A mesma coisa a viúva, não é mesmo? A Bíblia não diz, você perdeu o seu marido. Tem muitas que perderam o namorado e estão reclamando de Deus. Não, aqui não tem ninguém que faz isso não, isso é outro lugar. Ou o rapaz perdeu a namorada, está reclamando de Deus. Até a viúva deveria se alegrar na presença do Senhor. Então Pentecoste é uma festa de alegria, e ele diz assim, até as servas e os servos deveriam se alegrar perante o Senhor. E esse texto me faz lembrar a profecia de Joel,
que diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. Glória a Deus, por quê? Porque Deus não está excluindo ninguém. Deus quer que todos se alegrem na presença dEle. Deus quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. O Senhor não te exclui, Ele te inclui nessa bênção em nome de Jesus. Esta é a festa de Pentecoste. A festa da colheita. Agora preste atenção. Israel esteve peregrinando no deserto durante 40 anos. A festa da colheita deveria ser comemorada todos os anos. Mas, nesses 40 anos em que Israel esteve no deserto, a festa de Pentecostes foi celebrada? Não. Por quê? Porque no deserto não tem colheita. Então, apesar de Deus ter dado o mandamento, durante 40 anos eles não tiveram como realizar a festa de Pentecostes. Por quê? Porque eles não tinham colheita, eles estavam no deserto. Então, foi necessário eles entrarem em Canaã para poderem plantar, poderem colher e então realizarem a festa da colheita. O que nós aprendemos com isso? Tem determinados propósitos de Deus, que você só vai viver se você estiver no lugar certo. Não tem como fazer a festa de Pentecostes no deserto. Não tem como, se você estiver no lugar errado. Por isso é tão importante você orar, dizer: Senhor, me coloca onde Tu queres, porque é nesse lugar que você vai viver a plenitude de Deus. Que você vai viver tudo que Deus tem para você. Amém? Olha só. Então nós vamos voltar ao Novo Testamento. Pentecoste acontece 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa, ela está relacionada com o quê? Com a morte de Jesus. Hoje, nós comemoramos a Páscoa no domingo da ressurreição, mas a Bíblia não diz isso não. A Bíblia não diz que a Páscoa está relacionada com a ressurreição. A Páscoa está relacionada com a morte de Jesus. No dia da Páscoa, o cordeiro pascal era sacrificado todos os anos, até chegar o dia da crucificação de Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então essa é a Páscoa, a morte de Jesus. 50 dias depois, veio o Pentecoste. Ah, Senhor, mas por que 50 dias depois? Agora nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Jesus morreu, 3 dias depois ele ressuscitou, amém? No 4º dia, o Espírito Santo poderia ter vindo, mas não foi assim, não foi assim. Demoraram 50 dias, porque Deus tem os seus tempos determinados para os seus propósitos. Ele não acompanha o nosso relógio, Ele não acompanha o nosso calendário, Ele não consulta a nossa agenda. Ele tem os seus tempos determinados e nós temos que respeitar os tempos de Deus. Respeite os tempos de Deus. Se você está no tempo de estudar, não fica muito preocupado em namorar, não. Ai, será? Será que tem alguém aqui preocupado com isso? Deve ter não, né? Não deve ter não. Respeita os tempos. Existe um tempo apropriado para cada propósito. Não é isso? E no caso aqui do Pentecoste, 50 dias. Nós lemos aqui em Atos capítulo 1, que depois da ressurreição, Jesus esteve com os discípulos durante 40 dias. Mas depois que ele subiu ao céu, ainda demoraram 10 dias para o Espírito Santo vir sobre eles. Tempos de Deus.
E o que acontece nesse tempo de Deus? É o tempo em que a fé dos discípulos é provada. Tempo de provação. Muitas vezes esse é o tempo entre a sua oração e a resposta. Entre a promessa e o cumprimento da promessa. Existe um tempo, é o tempo da provação, é o tempo da preparação. E tem algo muito interessante sobre esse tempo, que é o seguinte: milhares de pessoas podem ter visto a crucificação de Jesus, porque foi um evento público em Jerusalém, e as multidões se dirigiram ao Calvário, e milhares podem ter assistido a crucificação. Mas quantos viram Jesus ressuscitado depois? Aproximadamente 500 pessoas. O número caiu bastante. E eu não inventei esse número não, tá? Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus apareceu ressuscitado para aproximadamente 500 pessoas. Então agora não eram milhares mais, já era um grupo bem reduzido. Agora, quando você chega ao dia de Pentecoste, havia naquele lugar aproximadamente 120 pessoas. Olha, o grupo reduziu bastante. Então, essa aparente demora para que os propósitos de Deus se cumpram é um tempo de teste, e neste tempo muitos desistem da promessa de Deus. Muitos estão interessados por tantas outras coisas e abandonam o lugar onde Deus os colocou. Não seja esse tipo de pessoa, meu irmão. Se você acha que a sua bênção está demorando, continue no lugar onde Deus te colocou. Porque este é um tempo de prova. Tantos foram embora. Talvez houvesse tantas coisas interessantes para fazer lá fora, mas aqueles 120 permaneceram. E em Atos capítulo 2, nós lemos que eles estavam ali, assentados no cenáculo, estavam ali em unidade, estavam ali em oração, e de repente veio sobre eles um som como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. Aleluia! Então este foi o primeiro avivamento da igreja, ali no dia de Pentecoste, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E é o que nós temos clamado nesses dias. Nós não precisamos mais esperar o Espírito Santo vir. Por quê? Porque o Espírito Santo já veio e Ele está no nosso meio. O que nós precisamos é intensificar a nossa busca, intensificar a nossa oração, intensificar a nossa atitude, que demonstra o desejo do nosso coração de sermos avivados pelo Senhor. E o que aconteceu aqui? Essas pessoas foram transformadas completamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é o que nós clamamos: Senhor, venha derramar sobre nós o Teu Espírito de tal maneira que sejamos transformados completamente. Estes homens que eram covardes, que viviam escondidos com medo dos judeus, eles se tornaram pessoas ousadas, se tornaram pessoas intrépidas. E eles saíram do cenáculo e foram para as ruas evangelizar, proclamar o reino de Deus, ganhar as almas para Cristo. Eles se tornaram tão ousados que eles enfrentaram as autoridades, enfrentaram os demônios, enfrentaram o diabo, enfrentaram o inferno,
mas nada conseguiu detê-los. Este é o efeito de um avivamento. E o que aconteceu? Uma grande colheita. Pentecoste é a festa da colheita. E o que aconteceu aqui em Atos 2? Uma grande colheita. Aproximadamente 3.000 pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Olha que maravilha! Que maravilha! Uma grande colheita, isso é Pentecoste, isso é avivamento. E eles impactaram a cidade. Isso naquele dia, né? Porque depois eles impactaram a nação, impactaram o mundo, e se nós estamos aqui hoje, é como resultado daquele dia de Pentecoste. Então nós vamos orar ao Senhor, para que Ele venha nos revestir, para que nós possamos sair de um estado de Atos capítulo 1 e passar para Atos capítulo 2, em nome de Jesus. Que nós possamos sair das nossas limitações, sair de uma mentalidade que está fora da mentalidade de Jesus, e possamos nos alinhar com o propósito de Deus para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar mais uma vez.